Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos do curso de equações diferenciais. Nós vamos dar continuidade então ao estudo de equações lineares de segunda ordem não homogêneas, e o método que nós vamos continuar aplicando é o método dos coeficientes a determinar, tá? Então agora, nos vídeos anteriores nós falamos em EDOs desse tipo, onde o termo independente, o tal do Rx, era ou um polinômio ou então uma função exponencial, né? E ficou de nós tratarmos agora do caso em que esse termo independente, o tal do Rx, ele envolve funções trigonométricas do tipo seno e cosseno, tá? Então o objetivo dessa aula é esse, tá? Então vamos lá. Então vamos considerar essa EDO de segunda ordem, né? Os coeficientes aqui eles são constantes, e essa função Rx aqui, ela é 2 seno de x, tá? Então, se nós nos inspirarmos no que nós vimos antes, nós podemos tentar encontrar uma solução particular desse tipo aqui, a seno x. Por quê? Porque se nós seguirmos a lógica, no primeiro vídeo em que aqui apareceu um polinômio de grau 2, nós supomos que a solução particular era um polinômio de grau 2. Depois vimos que isso nem sempre era suficiente, às vezes você teria que multiplicar esse polinômio de grau 2 pela variável x. Depois nós vimos também que se você trocar isso daqui, se no lugar dessa função for uma exponencial, então a solução particular é uma exponencial. E depois, de novo, nós vimos que isso não era suficiente, né? Às vezes era necessário multiplicar essa exponencial por x. Mas quando era polinômio, quando era exponencial que estava aparecendo aqui, a solução particular era ou um polinômio ou uma função exponencial. Tá? Ou uma função exponencial multiplicada pelo polinômio x. Mas sempre aparecia isso. Então, aqui, se nós seguirmos essa lógica, nós somos levados a crer que essa solução particular vai ser dessa forma. Nós vamos ver que isso não é uma boa escolha. Tá? Por que isso não vai ser uma boa escolha? Porque a derivada do seno é cosseno. E a derivada do cosseno é menos seno. Tá? Então, aqui, quando nós derivarmos isso daqui uma vez e duas vezes, invariavelmente a função cosseno vai aparecer. E talvez isso dê problema para a gente. Então vamos lá. Isso se deve ao fato da derivada do seno não ser múltiplo escalar de si mesma, ao contrário de polinômio. Né? A derivada de um polinômio continua sendo um polinômio, e a derivada da exponencial continua sendo uma exponencial. Isso não acontece com a função seno, nem com a função cosseno. Tá bom? Bom, mas vamos insistir e vamos imaginar que a solução particular é dessa forma aqui. Ela é da forma a seno de x. O que nós vamos ter então? Que a derivada de a seno é a cosseno e a derivada segunda é menos a seno x. Quando nós substituirmos no lado esquerdo aqui, ó, né, da nossa EDO, olha como é que é o nosso lado esquerdo, né? Então nós vamos substituir yp duas linhas e yp' e yp aqui e vamos calcular quanto que isso vai dar. Tá? Então substituindo vai dar menos a seno x, menos 3 que multiplica a cosseno x e menos 4 que multiplica a seno x. Quando você somar isso daqui, ó, você vai obter, ó, aqui tem menos a seno x, aqui menos 4a seno x, isso dá menos 5a vezes seno de x, e aqui vai ficar menos 3a vezes o cosseno de x. Agora, nós estamos supondo que essa daqui é uma solução particular da nossa EDO. Então, essa diferença aqui, ó, de derivadas, isso tem que ser igual a 2 seno de x, que é o que aparece aqui na nossa equação diferencial. Tá? Então, essa igualdade aqui, ela tem que ser válida. Eu vou passar esse menos seno aqui, eu vou passar esse 2 seno para o outro lado com sinal de menos, e vou colocar seno de x em evidência, então vai ficar assim, ó, menos 2, menos 5a que multiplica seno, menos 3 cosseno x igual a zero. Essas duas funções aqui, a função seno e a função cosseno, elas são linearmente independentes.
e eu tenho uma combinação linear dessas duas funções dando zero. Essa combinação linear é via constantes. Então, quando que uma combinação linear desse tipo é igual a zero? No caso dessas duas funções serem LIs. Isso só vai acontecer quando este coeficiente e esse coeficiente aqui for igual a zero. Então, tem que acontecer isso e tem que acontecer isso daqui. Menos 2 menos 5a tem que ser igual a zero e 3a tem que ser igual a zero. Isso porque seno e cosseno são linearmente independentes e eu tenho uma combinação linear dando zero. Beleza. Dessa primeira equação, eu chego que o A é da forma menos 2 sobre 5. E pela segunda equação, eu chego que o A é igual a zero. Moral da história, A é zero e o A é menos 2 sobre 5. Ao mesmo tempo. Bom, isso é impossível. A menos que zero seja igual a menos 2 quintos. Como não é, então essa nossa escolha não foi uma boa escolha. Como essas duas igualdades não podem valer ao mesmo tempo, nós temos um absurdo, né? E, portanto, essa escolha que nós fizemos aqui para a solução particular, ela definitivamente não é uma boa escolha. Tá bom? Agora, observe, ó. Quando nós derivamos a função seno, que foi a yp, apareceu a função cosseno. Então, de repente, em vez de só pegar a seno x, vamos pegar b cosseno x junto, somado aqui. E vamos ver o que acontece. Se é que vai acontecer alguma coisa, né? Vamos ver, né? Nesse caso, o que é que nós vamos ter? Qual vai ser a derivada disso aqui? Então, a derivada da soma é a soma das derivadas. Então, aqui vai ficar a cosseno x e aqui menos b seno x. E a derivada segunda, que é a derivada disso daqui, vai ficar menos a seno x, menos b cosseno x. Tá? Beleza, então nós vamos substituir a derivada segunda, a derivada primeira e a função yp nessa expressão aqui, ó. Então, quanto que vai ficar essa expressão? Se nós fizermos todos os cálculos, eu não vou fazer os cálculos porque daria umas coisas bem gigantes aqui, mas depois de feitos os cálculos, essa diferença aqui vai ficar isso daqui. Menos 5a mais 3b vezes a função seno, menos 3a mais 5b vezes a função cosseno. Como nós queremos que yp, que é essa função aqui, seja uma solução da nossa EDO original, então nós temos que ter que esta igualdade aqui, quer dizer, que essa expressão seja igual a essa outra expressão aqui. Eu posso passar esse 2 seno x para o outro lado, colocar um sinal de menos, é claro, né? E colocar o seno em evidência. Aí vai ficar isso daqui vezes seno, menos essa soma vezes cosseno igual a zero. Novamente, eu tenho uma combinação linear, de duas funções, seno e cosseno, que são LIs. Elas são linearmente independentes. O que vai acontecer, então, com os coeficientes? Eles têm que se anular. Então, esse primeiro coeficiente se anula, esse segundo coeficiente aqui também se anula. Então, isso aqui acaba virando um sistema 2 por 2. Observe que nós não precisávamos ter feito esse passo aqui, ó. Esse passo aqui nós não precisaríamos ter feito. Por quê? Porque eu tenho uma combinação linear de seno e cosseno do lado esquerdo, e do lado direito também tem uma combinação linear do seno e do cosseno. Qual é a combinação linear aqui do lado direito? 2 seno x mais 0 vezes o cosseno de x. Tá? Então, essas duas combinações lineares vão ser iguais se esse primeiro coeficiente, se o coeficiente do seno for igual ao coeficiente do seno, esse coeficiente do cosseno for igual ao coeficiente do cosseno que está aparecendo aqui, disfarçado. Ele está escondido ali, mas o coeficiente do cosseno é zero. Então, eu poderia ter escrito direto aqui que menos 5a mais 3b é igual a 2, e 3a mais 5b é igual a zero. Então, para resolver esse sistema, eu passo o 2 para o outro lado, faço manipulações algébricas, e eu chego nos seguintes valores para a e b. O a é menos 5 sobre 17, e o b é igual a 3 sobre 17. Né? Então, eu encontrei aqui coeficientes a e b, que tornam isso daqui uma solução particular da nossa EDO original dada. Né? Então, isso daqui
essa expressão, essa função aqui, ela é uma solução particular. Para nós obtermos uma solução geral da EDO, da não homogênea, né, nós precisamos de uma solução da homogênea associada, ou seja, nós precisamos de uma solução desta equação aqui, dessa EDO homogênea. A equação característica é essa daqui, r² menos 3r menos 4 igual a 0. Aplica Bhaskaras e você encontra essas duas raízes aqui. Uma raiz é menos 1, a outra é 4. Então são duas raízes reais e distintas e, portanto, essa homogênea ela tem essa solução aqui, ó. K1 que multiplica e elevado a menos x, mais K2 que multiplica e elevado a 4x. Quando eu somar a solução particular com a solução da homogênea, eu vou obter uma solução geral da minha EDO original, aquela que foi dada lá no começo. Então, somando essas duas, eu tenho essa função aqui, e essa função acaba sendo a solução geral da minha EDO que eu dei para vocês lá no começo. Beleza? Muito bem, um vídeo bem mais curto, esse daqui, né? Só tinha 7 slides também, né? Então, esse foi o primeiro vídeo que nós estudamos EDO de segunda ordem, com coeficientes constantes, não homogênea, né? Onde o termo independente, o Rx, ele depende das funções trigonométricas seno e cosseno. Na sequência, nós vamos aplicar esse mesmo método para uma EDO onde que aparece a função cosseno. Tá? Mas isso é trabalho para o próximo vídeo. Enquanto isso, nós vamos ficando por aqui. E é claro que eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.